Olá, turminha do quarto ano, vamos para a nossa aula de hoje. Hoje a nossa aula é de Ética e Cidadania e vamos estudar hoje o tema Amigos da Flora. E o que é flora, tia? Flora é um conjunto de vegetais, ou a gente pode se dizer assim, que são as plantas do nosso planeta, certos vegetais do nosso planeta, que existem no nosso planeta, todas, independente, aquelas que a mamãe gosta de ter em casa, né, a vovó, ou aquelas que tem lá numa floresta, ok? São os vegetais. Então, lembrando que eu tenho material aqui de apoio, vocês não têm esse material, não tem livro, mas vocês vão acompanhando aí, tia, certo? Vão pesquisando, a gente vai trocando ideias e fazendo as atividades, ok? Vamos lá. Então, amigos da flora, quando a gente pensa em amizade, a gente quer bem aquilo, não é isso? Aquela pessoa. Um amigo, né, ele sempre quer bem, faz o melhor para aquela pessoa. Às vezes a gente dá um saculejo, a gente fala, olha, não é para fazer isso, mas assim, sempre com amor. Sempre tratando o amigo com amor. Então, da mesma forma, deve ser, né, a nossa amizade com os vegetais, com as plantas, né, com a nossa flora brasileira, né? E hoje eu poderia destacar uma flora que está sofrendo, né, um bioma brasileiro que está sofrendo ultimamente com queimadas, que é o Pantanal. É um assunto muito atual e tia vai destacar hoje nessa aula porque é um assunto que está acontecendo e a gente não pode ficar calado, a gente não pode ficar parado só observando, a gente tem que pesquisar para um dia até tentar melhorar, por que não? Certo? Então, antes que a gente comece esse tema, tia gostaria de perguntar a vocês se vocês já sentaram embaixo, né, da copa de uma grande árvore, se sentou ali junto com a família, com aquele ventinho da tarde, aquele sol quente, mas tá aquele ventinho embaixo da árvore, né, aquele fresquinho, a sombra da árvore, não é legal? Se você não passou por essa experiência, perguntem aí a seu avô, sua avó, a família, se alguém já passou por essa situação. É uma situação muito boa, é uma sensação maravilhosa, é muito bom. Principalmente se tiver alguma fruta ao redor pra gente comer, né? Chupar ali, perto com a família, conversar, bater um papo, é maravilhoso. Então, os vegetais a gente já sabe, né? Que eles têm uma grande importância na nossa vida, né? É por causa deles, né? Que nós temos o oxigênio, claro, né? Tem toda uma conversa, né? Que é Deus, claro, acima de tudo, mas vamos falar cientificamente, né? Que as plantas colocam, né, no meio ambiente o oxigênio. Temos também as algas. Então, as ações humanas refletem em tudo isso e volta pra gente, certo? E por que o Pantanal está sofrendo? Tia, falando-se assim, né? Eu pesquisei aqui sobre o Pantanal e eu escrevi algumas coisas, né? Que essa situação vai além, né, de só ter o clima. O clima do Pantanal, ele é quente e úmido no verão e frio e seco no inverno. Então, praticamente não chove lá, né? As chuvas que tem lá são poucas. Mesmo assim, nesse ano 2020, está acontecendo muitas queimadas. Por quê? A gente poderia destacar o aquecimento global, aquela falta de consciência de acabar jogando lixo no chão nas ruas, né? Também quando a gente não economiza energia, também quando os homens vão ali cortam árvores, certo? Para ali ter uma vegetação, aliás, para ter uma área aberta e colocar o seu gado. Isso aí acontece muito na agropecuária, certo? Eu destaquei aqui. Isso. Esses empresários, essas pessoas que criam seus gados, certo? Eles precisam de uma área, né, devastada com gramas, né, e colocar lá o seu gado, o seu boi, sua vaca, né, para pastar, e ali desmatam, cortam árvores e fazem queimadas. Claro, né, que também temos nós, como cidadão, como os amigos da flora, como é que a gente está falando, que devemos ter a consciência de cuidar do meio ambiente, de ser sempre consciente, certo? Pensar no amanhã. Porque quando você for adulto, você vai ter a sua família, você vai ter os seus filhos, você vai querer que eles não respirem. Imagina, a gente já está vivendo uma situação difícil que antigamente meus pais, meus avós, meus tataravós, meus bisavós não passaram. Passaram por outras situações? Sim, mas não foi dessa maneira. O clima está tão quente, quando é quente demais. Quando chove, chove demais, porque não tem para onde escoar a água por causa dos lixos. Então é tudo uma consciência, não é isso?
Então hoje, né, vocês vão pesquisar, certo? Na atividade de casa, tá bem facinho, certo? Sobre o Pantanal. Então, já sabemos da nossa consciência, né, da nossa importância, da importância de ser um bom cidadão, certo? Que o desmatamento é o corte de árvores, né, que queimadas prejudicam também, que o jogar de lixo provoca também o aquecimento global, que a falta de consciência quando você gasta energia, quando você gasta água, quando o papai ou alguém da sua família vai da sua casa para a esquina de carro sem necessidade de podendo ir andando, certo? Para preservar também o ar. Então, todo isso é consciência. Tia tá falando assim, generalizando, não tô falando que seus pais fazem isso não, tá? Por favor, cada um, olha, tem a sua consciência, tá bom? E eu vou destacar aqui com vocês, certo? Que os defensores, né, os amigos da flora, devem sempre estar ali, né, em alerta, até procurando como ajudar o planeta, certo? Procurar também saber, né, como é que a gente deve agir para ser cumprido as leis, certo? Quem está no poder, né, os governadores, todas as pessoas, né, que estão no poder, né, o presidente da república e outras pessoas que cuidam dessa, né, dessa área, eles precisam estar sempre sendo cobrados pela sociedade, e nós somos a sociedade. Então aí tia vai deixar para vocês uma atividade de casa, certo? No caderno, que é assim, ó, uma pesquisa, tá? Primeira questão: o que levou ao Pantanal viver nesse ano de 2020 uma das maiores queimadas, certo? O que provocou essas queimadas? Você vai responder no seu caderno. 2. Exemplifique o nome de 2 animais que sofreram com as queimadas no Pantanal, ok? E olha, tiveram muitos animais, que vai ser numa próxima aula de ética que a gente vai falar, né, da fauna, que são os animais. Hoje foi a flora, mas deixa para uma próxima. 3. Quais foram as ações que provocaram ou facilitaram as queimadas? E 4, o que poderia ser feito para ajudar a diminuir essa tragédia ambiental, né? As queimadas. O que poderia ser feito? Então, qualquer coisa, pesquisa. Vocês têm em mãos, certo? Todos os aparelhos, tem a internet em mãos que facilita a vida de vocês. Vocês podem pesquisar. Tia, eu não sei o que eu poderia escrever, o que poderia ser feito para ajudar a diminuir essa tragédia ambiental. Você coloca lá o que poderia ser feito para diminuir as queimadas, certo? Tudo isso tem em mãos. Quando eu estudava, acredito que seus pais, as professoras em geral, né, foram desse tempo que pegaram a época de biblioteca, que não tinha internet com facilidade. Vocês estão numa fase muito boa. E naquela época a gente tinha que ir para a biblioteca, pesquisar em vários livros. Um assunto, a gente pegava 3, 4 livros para pesquisar, ler, ver o que ali tinha melhor do conteúdo, tirar xerox. Às vezes estava sem dinheiro para tirar xerox e copiava. Olha, era uma bronca. Mas a gente conseguiu passar dessa situação, não é isso? Então vocês também vão conseguir, tá bom, meus amores? Até a próxima aula. Beijão!